E o presidente Augusto Melo resolveu abrir os cofres para ter Tite de volta ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre a negociação e fala também, isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações para falar sobre Corinthians e o técnico Tite. Ainda não há um acordo. Não dá para cravar que o Tite será um novo comandante alvinegro. Mas a reunião dessa segunda-feira evoluiu, permitiu que o Corinthians seguisse otimista em relação à contratação do ex-técnico da seleção. E o Timão já sabe e concordou com um pacote extremamente alto do ponto de vista salarial para o Tite e seus auxiliares. Custo mensal do Tite, com sua comissão técnica, vai girar na casa dos 3 milhões de reais por mês, que tornariam, assim, o Tite o treinador mais bem pago do futebol brasileiro, ao lado de Abel Ferreira, super campeão no Palmeiras. A gente está falando do maior treinador da história do Verdão, Abel Ferreira, contra possivelmente o maior treinador da história do Corinthians, por isso números extremamente altos. Mas Nicola, você não disse que o Dorival ganharia menos? Sim, o pacote Dorival com sua comissão técnica geraria na casa dos 2,5 milhões de reais. Mas nesse momento Augusto Melo, que é o presidente do Corinthians, está mais preocupado com uma grande notícia do que em pagar contas. Até porque o Augusto precisa desse fato novo para tentar evitar o impeachment. Ele luta duramente contra 3 frentes. São 3 possibilidades de exclusão do presidente do cargo de presidente do Corinthians. Diante desse cenário, o melhor treinador possível poderia ser um enorme cabo de defesa, um enorme porta-voz, um escudo para o presidente corintiano. Só para completar, importante lembrar que a expectativa do Corinthians é de fechar com o Tite até essa terça-feira, para que ele já possa comandar as atividades ainda na terça, na quarta e estrear na quinta-feira contra o Racing do Uruguai na Sul-Americana. A saideira sobre o timão, Thales Magno recebeu alta depois de 4 dias internado em um hospital em São Paulo. Ele vinha sofrendo com pneumonia. Bom, vamos lá continuar com informações, notícias. Deixa eu trazer uma de última hora lá no Corinthians. Nessa segunda-feira, o Hugo Souza voltou a aparecer nos treinos do Timão, tá? Notícia super importante, levando em consideração que o Donelli, substituto dele, está muito distante do Hugo, tá? Sei que tem bastante corintiano que gosta do Donelli, entende no Donelli um cara com futuro, um cara com capacidade, e eu discordo, eu acho goleiro comum e muito abaixo do Hugo Souza. Então a reaparição do Hugo nos treinos causa uma expectativa importante, nem tanto para o jogo contra o Rosário, contra o Racing do Uruguai, mas para a sequência da temporada. Você sabe dos reforços que o Fabinho Soldado vem oferecendo aos técnicos que ele conversa? Guris, confesso que eu não tenho essa informação. O primeiro que eu ouvi falar sobre o tema foi o Samir Carvalho. O Samir chegou a dizer que nas conversas com o Luiz Castro, com o Dorival e também com o Tite, o Corinthians prometeu 3 reforços de peso para metade do ano. Eu não tenho essa informação, tá? Não consigo falar em cima da apuração dos outros, mas acho complicado você prometer 3 reforços de peso para um Corinthians que passa por enormes dificuldades financeiras. Guris, vou ser bem sincero com você, eu acho que é grande a chance de o Augusto Melo não ser o presidente do Corinthians na metade do ano. Próxima janela de transferência só reabre em junho e julho. Eu acho que até lá o Augusto já terá caído o processo na justiça, o processo de investigação, no caso Vai de Bet, vive seus últimos dias. Se não for nessa semana, na próxima ele deve ser indiciado, e a Gaviões da Fiel já deixou bem claro que se ele for indiciado, os protestos contra ele serão pesados. Gaviões vai trabalhar pela saída do presidente. Beleza? Boa noite, Nicola. O Tite é a cara do Corinthians, domingo já tem pedreira contra o Flamengo. Cara, a sequência do Corinthians, o Corinthians pegou 2 babinhas, né? Babinhas talvez eu tenha sido um pouquinho arrogante com o Sport, mas o Corinthians teve 2 jogos bem acessíveis. O Sport, que vive fase ruim no Campeonato Brasileiro, até fez bom jogo, mas acabou perdendo, e depois o Racing do Uruguai. Aí, Corinthians tem o Flamengo fora de casa, jogo chatíssimo, Campeonato Brasileiro, e se o Tite for o técnico, ainda vai ter aquela questão do Tite enfrentando o time que ele preferiu treinar em detrimento do Corinthians, depois do Novo Horizontino fora, Copa do Brasil, e o Internacional em casa, Campeonato Brasileiro. Então os 2 próximos jogos do Brasileiro bastante pesados, né? Nicola, uma pergunta boba, responde aí: se o Campeonato Brasileiro fosse só time reserva dos times, qual
seria campeão. Eu acho que ficaria entre Flamengo e Palmeiras, tá? Que tem também os melhores times titulares. Nicola, o salário do Tite é 3 milhões e o Abel ganha quanto? O Abel ganha 3 milhões de reais por mês. O Tite, se fechar com o Corinthians, terá direito a um pacote de 3 milhões, valor que inclui também sua comissão técnica. Então dá para dizer que o Abel seguirá sendo mais bem pago, porque os 3 milhões para o Tite incluem também comissão técnica, os 3 milhões para o Abel são apenas para o Abel. Tanto de corintiano pedindo a cabeça do Zubeldia e o Nicola da Trela. Ricardão, então quer dizer que não tem São Paulino pedindo a cabeça do Zubeldia, é isso? Puxa vida. Salve, Nicola, ideia pra gente se divertir. Memes do futebol lacraia. Envergonhar esses jogadores para tomarem vergonha na cara. Jogarem mais bola e menos teatro de horrores. Fica Zubeldia. O César Cacita e o Dorival vai para onde? César, depois de um longo e tenebroso inverno, uma pessoa que cuida da carreira do Dorival me atendeu. Cheguei a ligar para essa pessoa, enfim, mas não me atendeu. Ontem, durante a live, eu dei uma pelada, falei, pô, legal, esqueceu dos amigos, né? Aí no final da live ela me escreveu, não, Nicola, não é isso, tal. É que tinha muita especulação e a gente achou melhor ficar em casa, mais calminho, sem falar com ninguém. Tá bom, beleza, e como é que é a situação? Ah, Nicola, no Corinthians não vai virar, não tem mais nada nesse momento. Eu não sei se o Dorival pediu alguma coisa de última hora, se aquele episódio envolvendo o Fabinho e um aliado do Augusto acabou sendo determinante, se foi o Tite que mudou de ideia, que fez com que o Corinthians voltasse a colocar o Tite como prioridade, enfim, alguma coisa aconteceu que houve uma mudança de rota. Dorival era o primeiro nome quando o Ramon é demitido, mas o Tite passou a ser a bola da vez. E é difícil imaginar que, a menos que com o Tite o negócio regrida, e aí o Dorival pode voltar a ser uma boa opção. Mas é importante lembrar que aquele período que o Dorival havia estabelecido que ele queria ficar com a família já acabou. Ele havia determinado que até a Páscoa ele não trabalharia, para curtir um pouco mais a família, para descansar e se recuperar da demissão, que pegou bastante forte nele. Ele não esperava ser demitido na CBF, enfim, ficou mal. Eu imagino que o cenário para o Dorival seja voltar ao São Paulo, mas o São Paulo não tem hoje capacidade financeira de pagar aquilo que o Dorival imagina que ele valha depois de passar pela CBF. Vai haver a necessidade para que o Dorival volte ao São Paulo de uma readequação, algo como o Dorival. Você quer voltar para o São Paulo? Beleza, você tem que vir para ganhar mais ou menos o que você ganhava, entre 1.200.000 e 1,5 milhão de reais por mês. Se você quiser ganhar mais do que isso, tá descartado, tá bom? Para falar sobre Tite e o Corinthians. Há uma reunião marcada nessa segunda-feira entre o técnico e o executivo de futebol do Timão, o Fabinho Soldado. Eu já havia contado para vocês no vídeo desse domingo que a coisa entre Dorival Júnior e Corinthians, que parecia certa na sexta-feira, havia degringolado. E essa reviravolta tem algumas explicações. A primeira delas, o Fabinho foi informado, acabou descobrindo, meio que sem querer, que antes mesmo dele abrir conversas com o Dorival, um aliado importante do presidente Augusto Melo já havia iniciado tratativas com o treinador. O Fabinho ficou bastante revoltado com essa história, informação trazida pelo GE, até porque a autonomia, ele tinha uma promessa do Augusto Melo de contar com autonomia total dentro do departamento de futebol. Além disso, e em paralelo a essa situação, o Tite começou a mandar recados ao Corinthians de que toparia voltar ao clube agora, depois de recusar 4 ofertas alvinegras nos últimos meses. O filho do Tite foi o responsável por fazer essa ponte, avisando para pessoas próximas, conhecidas, que estão no Corinthians hoje, de que ele e o pai topariam abrir mão de um acordo praticamente fechado, verbal, com o clube da Arábia Saudita para julho, para que o retorno ao Timão acontecesse por agora. Corinthians, no caso, na pessoa do Fabinho Soldado, foi avisado dessa mudança de postura em relação ao Tite. As conversas estão em andamento e causam enorme otimismo no Parque São Jorge. É possível que ainda durante a segunda-feira possa existir um acordo, até porque o Corinthians gostaria de ter seu novo técnico para o confronto de quinta-feira contra o Racing do Uruguai, jogo válido pela Sul-Americana na Neoquímica Arena. Só para completar, importante lembrar que na avaliação das pessoas do Cifute, o Centro de Inteligência do Corinthians, o Tite casaria mais com o que o clube precisa do que o Dorival Júnior. E o valor é praticamente o mesmo. O Corinthians nem vai gastar mais com o Tite, apesar do nome muito maior dele no Corinthians em relação ao Dorival Júnior. A pedida do Dorival ao Corinthians girava na casa dos 2,5 milhões de reais mensais, valor que também inclui
comissão técnica e prêmios. Só para arrematar, Timão que venceu no sábado o Sport por 2-1, tem preparação iniciada nessa segunda-feira, de olho na Sul-Americana. E você, prefere Tite ou Dorival Júnior? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Alguma chance de o Thomas Müller no Timão, no lugar do Coronado? Na semana passada o jornal Bild, nessa semana o jornal Bild da Alemanha publicou que o Thomas Müller foi procurado pelo Internacional. O Müller teria agradecido, mas dito que não iria. O Inter se apressou para dizer que não sabe de onde surgiu essa história, que ela é uma história mentirosa. Mas é curioso imaginar Thomas Müller jogando no futebol brasileiro, o atacante alemão de enorme história na seleção e também no Bayern. Ele não fica no Bayern e ele está pensando se ele se aposenta ou se ele vai jogar no futebol americano. São 3 clubes de lá que fizeram proposta, tá bom? O Nicola e o Crespo pode chegar no Timão? Não esquece, Paulão. Os caras estão pensando ou no Dorival ou no Tite, vai ser um ou outro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Mandei mensagem para uma pessoa que trabalha no Corinthians. O Corinthians vai de Tite? Foi a minha pergunta. Aí eu perguntei, parece que deu uma esquentada. A resposta foi, será? Interrogação. Ele negou o Santos. Fonte quente no Santos ligou e disse que ele tem proposta boa de fora. Aí eu estou perguntando se é do Al Hilal. Mas aí, vamos ser sinceros e honestos, né? Uma coisa é você recusar o Santos sendo Tite, outra coisa é você recusar o Corinthians sendo Tite. São clubes gigantes, mas pro Tite, a relação com o Corinthians é muito diferente da relação com o Santos. Aí a pessoa, eu perguntei se é o Al Hilal, e a pessoa do Corinthians está me respondendo aqui que o nome do Tite serve muito bem para o Augusto, porque ele vira um grande escudo do Augusto, né? Mas isso é muito óbvio, isso é muito claro. A demissão do Ramon Dias na quinta-feira da semana passada, ela se deu muito mais por toda a conjectura do Corinthians hoje do que propriamente pela derrota para o Fluminense. 15 dias antes, foi exatamente 2 quintas-feiras antes, o Corinthians tinha sido campeão paulista. Então, quando o Ramon é mandado embora para o Corinthians criar um fato novo, para o Corinthians ir ao mercado de notícias e falar um pouco menos sobre contas, sobre a possível reprovação das contas, sobre o depoimento do Augusto na polícia, sobre o risco de impeachment. Cara, é muito óbvio isso. E essa pessoa do Corinthians, inclusive, está falando agora que ele quer o Tite para servir de escudo. Estou perguntando o que rolou com o Dorival, se melou, se ainda tem alguma chance, tá? Vou dar mensagem para o Edson Codor também. O Edson é o... Mandei aqui, dar uma ordentada no Edson. Eu liguei 3 vezes para ele não atender, ele falou, pô, tá sem moral, hein? Mas tá bom. Pedro Ramiro falou que o Tite conversou até com líderes de torcida organizada. O Éder Melo tá perguntando sobre e o Dorival. Cara, dá para dizer que a intervenção, dá para dizer que o Fabinho Soldado tá bem incomodado de descobrir que alguém próximo ao Augusto e com autorização do presidente começou a conversar com o Dorival antes dele. Luiz Castro no Corinthians. Johnny, há uma questão financeira que complica a vinda do Luiz Castro para o Brasil por agora. O Luiz vai voltar para o Brasil em breve, mas até maio ele ganha 3 milhões de reais por mês. Então, se ele vem agora, ele perde metade de 3 milhões. E ainda. Se ele vem agora, ele perde os 3 milhões de maio e 1,5 milhão desse mês, tá? Quando ele é demitido do Al Nassr, ficou combinado que ele continuaria recebendo o seu salário até o mês de maio, a menos que ele se empregasse antes. Então, a decisão do Luiz Castro de voltar a 1,5 mês do fim do seu contrato lhe tiraria 4,5 milhões de reais. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês topariam voltar para o futebol brasileiro para perder todo esse dinheiro? Difícil, né? Não é uma decisão fácil, com toda a certeza do mundo. Bom,
Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do Timão. Então, chega aqui deixando seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante demais a sua participação. E ficaremos por aqui, né? Um grande abraço aí no seu coraçãozinho, segue para mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos para cima, porque é super importante a sua participação. Fui!